and the walls did fall. Seja muito bem-vindo. Aqui nós teremos a continuação da série Inglês com a Bíblia. Não só a explicação como teremos aqui, mas também a parte de perguntas e respostas, para que se torne parecido com uma conversação, ok? Então hoje o nosso texto é Provérbios 25, 28. E antes de começar de fato a aula, eu queria pedir a você que tem se beneficiado do conteúdo do nosso canal, das nossas aulas de inglês, enfim, que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva lá, deixa o like, deixa um comentário, compartilha com alguém que você acha que vai se beneficiar também do nosso conteúdo, tá ok? Desde já eu agradeço muito aí. Então, vamos para a aula. O versículo em inglês nós temos assim: A man without self-control is like a city without walls. I'm gonna read again. Eu vou ler de novo. A man without self-control is like a city without walls. Então, vamos trabalhar, como de costume, né? Cada palavra da frase em contexto, usando imagens, figuras, para que a gente possa assimilar o que cada palavra significa nessa frase, para que então a gente entenda toda a frase, tá ok? Começando ali, nós temos a man without self-control. Você pode dizer a man, ou você pode dizer a man. A man without self-control, a man without self-control. Doesn't matter, não importa. O importante é que você entenda o que você está ouvindo e que você entenda e consiga falar aquilo que você pretende. Então, começando ali com aquela letrinha A, tem um significado de nesse contexto aqui. Nós temos, por exemplo, eu vi um cara. I saw a guy. I saw a guy, ou a guy. I saw a guy. Eu vi um cara. Então, aqui nós temos a man without self-control. A man, Jesus, nós temos aqui a figura de Jesus, né, do filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Então, Jesus is a man, ou Jesus was a man, quando ele esteve nesse mundo 2000 anos atrás, né? Jesus was a man, ou Jesus is a man. O que isso significa? Que Jesus é um homem, Jesus is a man. Jesus era homem quando ele estava nesse mundo, na sua forma física. Jesus was a man. Então, o que é um man? Man é um ser humano adulto do sexo masculino. Ok? Vamos em frente. A man with self-control. Nós temos aqui um contraste, né? O texto diz a man without self-control. O que é o oposto de without? With. Por exemplo, eu pego esse controle e eu vou lá fora. Eu estou olhando aqui para a porta da sala de aula e eu digo I go outside with my remote control. Então, with the remote control, eu vou com ele, eu levo ele. Se eu digo I'm gonna go outside without my remote control, eu vou deixar meu remote control aqui e eu vou lá fora without, sem ele, tá ok? Então, a man with self-control. Esse cara aqui, ele está demonstrando bastante self-control, né? As mulheres ali gritando com ele, ele mantendo a calma, tendo self-control. Mas self-control não é ter calma, ter paciência. Está relacionado, pode dizer que é meio que um sinônimo, mas não é nesse sentido aqui somente. Aqui é uma espécie de self-control, sim, mas não é uma tradução, tá ok? Então, a man with self-control, esse cara aí, tá ok? A man with self-control. Você vê que tem essa imagem dessa cabeça e lá dentro você está no controle das suas ações, das suas emoções, do que você diz, de como você reage. Então, isso aqui é o contrário do que o texto está dizendo. O texto diz a man without, with self-control. Aqui nós temos um sanduíche, né, um hambúrguer, without o recheio. Então, eu tenho certeza que a essa altura do campeonato você já entendeu o que é without. Ok? Lembra do controle? With the remote control. Né? Poderia dizer com o controle remoto. Without the remote control. Sem o remote control.
Então, esse sanduíche está without recheio. Não tem carne, não tem alface, não tem tomate, não tem nada ali dentro. Tá oco, né, como a gente diz. Então, without. I'm here without you, baby. Self-control. Aqui é uma imagem perfeita do que é a man without self-control. Ele não tem controle sobre as emoções dele, sobre as ações, sobre o que ele diz. Alguém fala alguma coisa para ele, ele já explode. Mas self-control não está relacionado só às suas emoções e como você reage. Mas também, por exemplo, você tem uma prova e você deixa para estudar no último dia. Você está sendo uma pessoa without self-control. Por quê? Porque você não está estabelecendo uma forma de disciplina para você agir em relação àquilo que você precisa atingir. Então, a man without self-control, essa imagem exemplifica bem. Você sabe que você tem que comer menos, você sabe que você tem que fazer exercício, você sabe que você tem que estudar inglês, que você tem que ouvir os áudios, enfim. E você não faz, você fica procrastinando, significa que você é uma pessoa without self-control. Ok? Então, a man without self-control is like a city without walls.